Continuando, pessoal, uma curiosidade aí que eu deixei aí de apontar para vocês é que quando o Brás Cubas ele conheceu a Marcela, ele tinha acabado de fazer 18 anos, né, completos, né, se tornou aí um homem independente, né, assim como o nosso país se tornou independente, entre aspas. Por quê? Entre aspas, porque ele foi vendido. Assim como a Marcela era uma mulher vendida, a nossa independência, a Marcela era uma metáfora da nossa independência, né? Brás Cubas, ele namorou essa cortesã por um tempo, e aí ele percebeu que ele foi usado por ela e a deixou, né? Parou de falar com ela, mas tendo uma ideia fixa, a Marcela era a mulher da vida dele. Na verdade, não era nada daquilo, a gente sabe, né? Então a nossa independência foi vendida. Então nós não deixamos de ser um país dependente, né? Economicamente de Portugal. Enfim. Continuando, então o Brás Cubas ele foi forçadamente mandado para a Europa, para Portugal, para estudar aí direito. Ele foi para lá para ser um advogado, né? E aí ele foi obrigado a voltar porque a mãe dele estava doente, a mãe dele estava prestes a morrer por conta de uma doença, não lembro qual. Ele veio para cá, para o Brasil, né? E ficou ali nos pés da mãe até a mãe morrer. E aí a mãe morreu e ele ficou meio depressivo, meio cabisbaixo, enfim. Até que o pai dele resolve colocá-lo na política, né? Até então ele tem um pequeno romance com a Flor da Moita, que é a Eugênia. Ele vai para um sítiozinho, né? Então a Eugênia é uma personagem que ela, de uma certa forma, ela cativa o Brás Cubas, né? Por quê? Porque ela é bonita, ela é bela e ela é simples, humilde. E ele começa a olhar a Eugênia aí com um olhar mais interessado, né? Só que aí um belo dia os dois estavam passeando pelo campo ali, que a Eugênia morava numa fazenda, num sítio. Aí os dois passeando e o Brás Cubas percebeu uma deformidade aí no andar da Eugênia, né? E aí ele chegou para ela e falou assim: "Você se machucou, né? Porque está mancando?" E aí a Eugênia olha para ele e fala para assim: "Não, eu me machuquei. Eu sou coxa de nascença." Aí o Brás Cubas olha a Eugênia, né, de certa forma surpreso por aquela revelação. Aí ele pensa assim: "Poxa, mas por que bela se coxa? Por que coxa se bela?" Né? Então ele fica espantado com aquilo e perde totalmente o interesse pela Eugênia. Ou seja, ele estava interessado na beleza dela, né? E aí quando ele viu que ela tinha uma deformidade, ele ficou horrorizado. Como pode ser bonita e ser coxa? Eu jamais irei me relacionar com uma mulher manca, né? Então a gente já vê essa esse preconceito que está enraizado nesse personagem, né? Então ele é totalmente preconceituoso, né? Então eu nunca me irei me relacionar com uma mulher coxa. O que os outros vão falar? Já pensou? Eu namorando, me relacionando com uma mulher coxa? Não, eu preciso me relacionar com uma mulher da alta nobreza, uma mulher bonita, uma mulher perfeita, né? Então ele tinha essa ideia da perfeição da mulher. E aí, voltando ali para sua casa, né, para o seu lar, aí o Brás Cubas ele conversando com o pai dele resolve aí lançá-lo aí como um deputado. E aí nesse inteirinho ele conhece a Virgília, que vai ser o grande amor da vida do Brás Cubas, né? Só que a Virgília, ela conhece o Lobo Neves, que também aí tem um futuro promissor na política, até mais promissor do que o Brás Cubas. Então, como ele tem muito mais a oferecer que o Brás Cubas, ela se relaciona com ele. Então é todo um jogo de interesse, percebam, né? E o Brás Cubas ele fica para trás, né? Ele fica para trás. E aí, depois, com o tempo, que a Virgília se casa com o Lobo Neves, eles se relacionam e tal, no casamento, o Brás Cubas ele começa a encontrar a Virgília escondido, né? Ele começa a encontrar a Virgília escondido e os dois têm um relacionamento extraconjugal, né? Que era sabido por todos, até pelo próprio Lobo Neves, que era marido da Virgília.
Só que, como ninguém queria escândalo, então deixavam sempre ali, né, por baixo do tapete, né? E aí o Brás Cubas, ele passou um tempo se relacionando com a Virgília. A Virgília era totalmente apaixonada pelo Brás Cubas e ele por ela, enfim. Mas, naquela questão política, como eu havia falado, ele tentou aí entrar na carreira política, não deu certo, foi um fracasso total. Aí ele começou a escrever, se tornou aí um poeta, também não deu certo. Quis se tornar filósofo, também não deu certo. Então, nada daquilo que ele tentava fazer dava certo. Por quê? Porque ele não levava nada a sério, na verdade, né? Ele nunca sequer trabalhou, né? Ele nunca levou o trabalho a sério, ele queria as coisas muito fáceis, né? Ele queria que as coisas chegassem facilmente nas mãos dele. E muitas vezes ele via que não era dessa forma que ele ia conseguir alguma coisa. Ele tinha que trabalhar, mas ele tinha horror a trabalho. Ele tinha horror em pensar que ele tivesse que dar duro para conseguir alguma coisa. Não, eu preciso conseguir alguma coisa facilmente. Como que eu vou conseguir facilmente? Meio na política. Mas nem na política ele teve sucesso, então aí ele morre aos 64 anos. Ele morre, né? Diz ele que foi por conta aí de uma desilusão muito grande que ele sofreu, mas na realidade ele morreu de uma pneumonia. Deixou a janela aberta e morreu de uma pneumonia e sem conseguir realizar ali o intuito dele, que era criar um emplastro e se tornar famoso, que era a ideia fixa que ele tinha. Então aí a gente tem no final uma frase muito forte do Brás Cubas, onde ele diz que ele não deixou ele não teve nada, ele nunca teve sucesso em nada, ele não deixou aí para as pessoas o legado da nossa miséria, né? Então ele não conseguiu deixar nada, nem um legado na miséria da sociedade ele conseguiu deixar. Ele não teve nada, ele não teve sucesso em nada, ele não conseguiu ele tinha objetivos, mas ele não conseguia alcançá-los porque ele não tinha determinação para isso, né? Então, o que foi mostrado aí nessa obra? Uma sociedade totalmente corrompida, uma elite corrompida, onde os interesses prevaleciam acima de qualquer coisa, né? Onde os interesses políticos, onde os interesses capitalistas prevaleciam. Então, a gente vê esse cenário hoje na política, infelizmente, né? Os interesses dos majoritários prevalecem sobre o que realmente importa, né? No caso, a gente está vendo essa questão aí da pandemia e o que nós estamos vendo na política é uma briga de foice, né? Então, os políticos aí estão brigando uns pela economia, outros pela saúde. Então, a gente fica nesse impasse e o que menos importa é a saúde. O que mais está aí prevalecendo é a questão do capital, né? E aí ninguém aprendeu que a solidariedade seria o melhor caminho, o ajudar ao próximo seria o melhor caminho. Então essa obra aí mostra esse cenário. Eu espero que vocês tenham gostado e que se tiverem alguma dúvida me perguntem, tá? Eu apenas fiz um pequeno resumo, eu quero que vocês leiam a obra, porque é importante ler para poder entender. Tem muito mais aspectos importantes aí que eu deixei de falar, mas os principais eu acho que eu consegui aí retratar. Um beijo para vocês, até mais.